Fala pessoal, tudo bem? Mais um episódio aqui do Stable Talks. Hoje eu tenho o prazer de receber a Bárbara, que é Account Manager Brasil na Bitso. E aí, Bárbara, tudo bom? E aí, Caio, bem e você? Como você tá? Tudo ótimo, tudo ótimo. Pessoal, como a gente sempre fala aqui no começo de cada episódio do Stable Talks, nada que for falado aqui deve ser considerado como recomendação de investimento, tá? Então aqui é meramente um conteúdo educacional, trazendo nossas próprias visões sobre o mercado e, obviamente, né, com cada um com seu viés, né, com nossas realidades, com nossas empresas, mas nada aqui deve ser considerado como recomendação de investimento, tá bom? Dado esse disclaimer, né, estou super animado com esse papo, né, porque a gente tem bastante coisa para falar. A Bits é uma empresa que está crescendo muito nos últimos anos, especificamente com todo esse boom, né, do mercado de stablecoins, e é um trabalho que a Bits já vem feito há um bom tempo. Então, estou bem animado aí para conversar com a Bárbara, tá? Dando um contexto, né, a Lumix é uma empresa que recentemente foi aprovada num programa de aceleração da Bits, inclusive, que a gente vai falar um pouquinho. Então a gente tem bastante coisa aqui para falar e bastante coisa que a gente está desenhando aqui em conjunto. E, bom, acho que no geral é um super prazer aqui estar recebendo você. Bárbara, acho que inicialmente, assim, né, talvez as pessoas, acho que todo mundo conhece a Bitso, assim, mas obviamente seria bom você apresentar a Bitso, mas talvez nem todo mundo conheça você, né? Quem é você, né? Como é que você foi parar na Bitso aí? Ah, essa história é boa. Bom, vou falar em poucas palavras. É, eu sou agora atual Country Manager da Bitso, mas eu entrei na Bitso em 2019, no México. Trabalhei muitos anos na área jurídica. Então, eu entrei em 2019, na verdade, mudei para o México sem saber muito para onde eu ia trabalhar. E aí me apresentaram o Daniel Vogel, que é o fundador da Bitso, CEO. E, cara, fantástico, assim, né? E eu acho que uma das coisas, eu tinha acabado de sair do meu mestrado que eu fui fazer mestrado em Stanford, e aí eu saí do mestrado e fui trabalhar no PayPal. E eu tava decidida, assim, na minha vida, eu acho que continuo com essa mentalidade de que eu gosto muito de trabalhar, mas eu quero trabalhar com gente que agrega valor, né? Então, o trabalho não é só é, o meio para a subsistência, é tipo uma questão de propósito, de missão, de deixar um legado, de construir algo novo. E eu acho que eu encontrei tudo isso na Bitso. E então, quando eu mudei para o México, logo que eu me mudei, eu conheci o pessoal da Bitso e comecei a trabalhar lá. Então, morei 3 anos no México, na Bitso. Tinha até um sofazinho assim no segundo andar. Eu morei lá no México e aí eu mudei para o Brasil para a gente começar as operações aqui no Brasil, aplicar para licença de instituição de pagamento enfim, trazer toda a capacidade, né, regulatória e operacional para a Bitso no Brasil. É, Tive várias funções dentro da Bitso. Aí a última, antes de me tornar Country Manager, eu era responsável, né, VP do Legal, responsável pelo Brasil, Colômbia e Argentina. Então tenho essa visão macro, acho que, enfim, tem muitas áreas dentro desse chapéu de Country Manager que é basicamente tudo, lava, passa e cozinha, mas acho que essa visão holística do mercado Latam e, enfim, todas as interfaces que eu tive, não só com os reguladores, com o mercado e também, obviamente, com os clientes, me ajuda a ter essa visão aí, 180 graus do negócio. E quem é a Bitso? Então, para quem não sabe, a Bitso foi fundada no México em 2014 pelo Daniel Vogel, Pablo Gonzalez e o Ben Peters. E foi fundada no México e depois expandiu para Argentina, Brasil e Colômbia. É uma fintech, a gente chama de Fintech Power by Crypto, mas a gente é basicamente uma empresa de pagamentos com infraestrutura de cripto. Então, a gente oferece, né, o marketplace Buy, Hold and Sell Crypto. É uma interface bastante
amigável assim de UX no aplicativo e também uma versão Pro que a gente chama de Pixel Alpha para os mega traders com todos os gráficos de todas as maneiras que a galera gosta. E aí, na nossa vertente de negócios, né, institucional, é a Bitso Business e majoritariamente oferece serviços, seja de pagamento ou de remessas, utilizando, enfim, cripto como infraestrutura. Super Isso. legal. E acho que, pegando esse gancho que você trouxe, né, que você acabou começando no México, depois vindo assumir a cadeira aqui no Brasil, mas sempre com esse olhar holístico para outros países, né, que a Bitso tem atuação. Acho que o primeiro ponto, talvez, que seria legal a gente explorar aqui é, na tua visão, quais são as principais diferenças assim, desses mercados? Em termos de maturidade, talvez, adoção, com certeza, mas talvez, acho que principalmente, casos de uso, né? Por exemplo, né? Uhum. O motivo pelo qual as pessoas usam Bitcoin no Brasil é o mesmo da Argentina? É o mesmo da Colômbia? Ou tem diferenças muito explícitas em cada um desses mercados, por exemplo? É, Tem alguns casos de uso que eu acho que, né, no geral, são muito óbvios no mercado cripto, então, claro que não são 100% eliminatórios, mas cada uma das geografias, tanto pelo cenário é, macroeconômico, quanto por uma questão mesmo de casos de uso, ou até por uma questão de desenvolvimento regulatório, tem uma usabilidade e uma exploração diferente, né? Então, acho que de uma maneira geral aqui no Brasil a gente tem é, tido a sorte, ou enfim, acho que tem sido positivo a interação com o órgão regulador, com o Banco Central, até mesmo com a CVM, até mesmo com a própria Receita Federal. Eu acho que a interlocução entre o setor público e privado tem sido muito boa, na minha opinião. E aí, com isso, a gente tem conseguido explorar e tem sido um mercado muito importante globalmente, né? Então, assim, acho que não existe empresa cripto que não tenha alguma participação, algum viés, algum interesse, alguma sinergia com o Brasil neste momento. Assim, eu desconheço, pode ser que tenha, mas eu desconheço. Eu acho que, de uma maneira geral, o mercado tem estado cada vez mais aberto para operações com indústrias tradicionais, como, por exemplo, importação e exportação com pagamento de stablecoin na indústria de açúcar. Então, esse é um caso de uso de um cliente aqui no Brasil, né? Então, assim, o pagamento, o método de pagamento, então aqui no Brasil, da maneira como é regulado hoje em dia, o método de pagamento você pode fazer, o método de pagamento em espécie, você pode pagar, fazer uma permuta, você pode pagar em moeda local, você pode pagar em moeda estrangeira. Enfim, tem diversas formas e é uma possibilidade, especialmente considerando que o Brasil ainda é um país relativamente fechado do ponto de vista de aduana. É super importante economizar tempo e dinheiro, né? Também, especialmente falando de clientes de pequeno e médio porte, onde cada dia né, o cash flow é impactado e o preço para o consumidor final também é impactado. Então, assim, eu acho que esse é um caso de uso bastante relevante, não só na parte de pagamentos, mas também na parte de remessa, né? Então, enfim, eu tenho calls, reuniões todos os dias, seja com OTCs, seja com clientes que fazem remessa, e eles falam, cara, banho de sangue aqui no Brasil, porque é uma briga de bips. E é isso, eu acho que o mercado está muito, muito apertado nesse sentido no Brasil, e aí a gente tem que buscar soluções, trazer competitividade. Eu acho que as infraestruturas com stablecoin trazem isso. Na Argentina, né, especialmente considerando né, a superinflação que tem lá, né, as pessoas no setor mesmo de varejo e também, especialmente de varejo,
buscam ter dólares o tempo inteiro, né? Então, converter o salário para dólar é algo essencial. E o acesso a dólar é muito difícil, né? Então, assim, existe uma área de oportunidade aí com stablecoin que é justamente essa conversão, né? O risco dólar através de um stablecoin. Então, eles convertem grande parte, né, do ingresso aí, dos recursos para stablecoin de dólar e com isso, enfim, vão liquidando a partir do momento que eles precisam fazer os pagamentos em pesos. É, então, essa continua sendo o principal caso de uso na Argentina. É, e na Colômbia existe muito caso de OTC, arbitragem, lá a arbitragem nos livros de dólar, né, de stablecoin de dólar é bastante impressionante, assim, então vários clientes que operam em diversas outras localidades optam por fazer essa arbitragem por lá, mas com relação a casos de uso do dia a dia, indústrias tradicionais, é algo que a gente ainda tem buscado, não só trazer a confiança, trazer né, a credibilidade para o mercado colombiano, e também alguma segurança regulatória, né? Que lá, eu acho que de todos os países que a gente opera, é o lugar mais, talvez, que tem áreas de cinzas, né, de discussão, etc. E no México, sem dúvida, é a parte de remessa, né, o corredor Estados Unidos-México é um dos corredores mais importantes, se não o mais importante do mundo. E a Bitso, historicamente, movimenta 10% desse corredor, né? Que são, enfim, trilhões de dólares movimentados, seja diretamente pela Bitso ou então por clientes MSBs que a gente serve nos Estados Unidos. Então, muitas vezes, o cliente, a ponta dos Estados Unidos, mandando recursos né, para os seus familiares, para né, cumprir com suas obrigações no México, etc., fazem pagamentos através de uma arremessadora e nem sabe que tem a infraestrutura de cripto por trás, né? Eu acho que isso é a parte mais interessante. Eu sempre dou o exemplo do cartão de crédito. Cara, ninguém sabe como que é que cada ponta recebe o seu quinhão, mas só sabe que funciona e confia. Então, assim, pensar em cripto, em stablecoin como infraestrutura é algo que eu acho incrível, assim, eu acho muito mágico trabalhar com tecnologia e transformar isso em algo simples e palpável. Não, com certeza. Eu É, acho que o mais interessante para mim também é. Porque acontece, toda curva de adoção de novas tecnologias, você tem ali os early adopters, né? E eles sempre são. E os early adopters, eles existem, eles interagem de diferentes formas, né? Seja porque é algo que lhes interessa pessoalmente por uma questão de rapidamente identificar um benefício naquela nova tecnologia, ou porque ele é meramente entusiasta, né? Mas das duas formas, o que é comum entre ambos os formatos de interação, na verdade, as motivações de interação, é que normalmente uma tecnologia nova ela começa com muitas fricções, né? E mesmo com fricções que ainda existem hoje em dia, assim, a gente sabe que tem múltiplas soluções no mercado que abstraem isso, como a própria Bitso. A gente aqui na Lumix uhum. busca também abstrair o máximo possível essa complexidade toda da blockchain, o que está por trás ali, né, de uma stablecoin. Mas ainda hoje existe uma certa fricção, né? Você acabou de falar, por exemplo, um case de pagamento de exportação de produto via stablecoin, né? Então, a stablecoin é o método de pagamento, né? Os exportadores hoje em Sim. dia, muitos exportadores hoje em dia já aceitam a stablecoin, ou seja, eles explicitamente querem receber o pagamento em stable, segurando uma carteira e às vezes tocar por conta própria a conversão para moeda local, se e quando eles quiserem, né? Então, é um negócio muito interessante e com certeza a gente vai ver um crescimento exponencial disso quanto mais a gente conseguir ter uma indústria mais evoluída, mais robusta de forma regulatória e principalmente mais fácil, né, para quem vai estar usando. E aí, nesse contexto, Bárbara, o que eu achei interessante aqui? Você acabou de falar, né? Cada um dos mercados aqui que vocês atuam, eles têm, obviamente, similaridades, né? Porque no estudo a gente está falando de América Latina, que tem muita coisa em comum, né? Entre si, mas também muita especificidade, né? Então, você falou, cara, a Argentina ainda hoje é muito varejo, né? Brasil, a gente já vê, aqui mesmo na Lumix, né? A gente recebe hoje muita demanda de casos de importação e exportação, então a gente já vê uma adoção mais no B2B, né?
Então a gente vê Uhum. aí que cada um desses mercados, obviamente todos eles em algum momento vão estar atendendo meio que a mesma coisa, né, em termos de casos de uso, mas a gente vê que o kickoff de cada um deles foi diferente. E aí nesse contexto, cara, eu vejo que a Bitso, né, principalmente com o Bitso Business, cresceu pra caramba nos últimos anos. E vocês vêm agora investindo em outras iniciativas dentro desse contexto de provider de infraestrutura, né, como por exemplo a stablecoin de peso mexicano, né, que vocês lançaram, inclusive anunciaram no evento no Merge em Buenos Aires, né? Eu Sim, estava lá, inclusive, foi super legal o é, anúncio. que E eu bom. adorei ouvir de você, assim, qual foi a motivação, né, para lançar uma stablecoin local? Qual é o papel, né, de uma stablecoin local hoje em dia? E um pouco da visão de vocês, assim, né, se vocês pretendem, por exemplo, né, fazer o mesmo movimento em Claro. outros lugares, e, enfim, meio que um pouco do behind the scenes aí que você puder compartilhar. Eu acho que, enfim, com relação a esse tema de diferentes kickoffs, né? Acho que foi uma boa palavra, assim, de casos de uso. É, como que a gente resolve um problema, né? Então, eu acho que assim, em determinadas situações existe um problema, cada país tem o seu, e como que essa tecnologia vem para resolver o problema mais gritante. Então, é isso. Então, assim, acho que de uma maneira geral, os early adopters, eles estão assim, cara, não sei, não tenho certeza, mas the struggle is real. Então, vou começar a usar essa tecnologia e vamos ver o que acontece. E os late adopters, eles estão mais preocupados numa adoção massiva para não ter que pensar muito, né? Então, realmente né, a solução não é necessariamente uma solução de um problema tão gritante para esse cluster de pessoas, né? Mas a parte de stablecoin para a gente, né, se tornou cada vez mais evidente, especialmente quando a gente decidiu que a gente era uma empresa de pagamentos, né? Então, que a gente começou a focar nas infraestruturas de pagamentos, a gente viu quão deficitário os rails tradicionais. Então, e o quanto né, obviamente as stablecoins de dólar elas são predominantes, mas o quanto as outras stablecoins, especialmente, né, que a gente está falando aqui das stablecoins locais né, nos lugares que a Bits opera, são relevantes para vários casos de uso, especialmente casos de uso on-chain, né? Então, assim, hoje em dia, todos os principais casos de uso, eles usam stablecoin como uma infraestrutura meio e não como uma infraestrutura fim, né? E muitas vezes a infraestrutura fim, né? É, realmente hold, guardar ter no portfólio essa stablecoin na ponta final, é o que o cliente quer, ou uma operação end-to-end on-chain. Então, ele não quer sacar, ele não quer levar para o banco dele, ele quer ter eficiência. Então, com isso, a gente simultaneamente aí, acho que a MXNB, que é a nossa stablecoin, né, proprietária, é, foi criada justamente para resolver esses problemas no México e ser utilizada como a ponta final em muitas dessas operações no corredor Estados Unidos-México. E a gente também tem a BRL1, que é a nossa stablecoin que a gente tem através de um consórcio com outros três players, né? Que é o mercado Bitcoin, a K-Invest, a Foxbit e a Bitso, obviamente, para também né, usufruir, beneficiar e participar deste efeito rede que as stablecoins trazem. Então, acho que as duas têm potenciais de atingir o mesmo público, elas foram criadas com objetivos diferentes e, na minha opinião, a gente vai terminar, enfim, implementando, seja a nossa própria ou adotando uma stablecoin em cada um dos países que a gente opera, justamente provando essa tese de é, meios de pagamento e infraestrutura end-to-end on-chain. Eu sou bem bullish, eu estou no projeto da BRL1 já faz
quase um ano. A gente começou a operação no começo desse ano né, então, assim, literalmente os anúncios foram bem concomitantes. Então, muitos casos de uso. A próxima vez que a gente se falar, espero poder compartilhar vários deles com você. Não, super legal. Eu acho que é muito essa lógica mesmo, né? Assim, é que você conseguir trazer o benefício da programabilidade também, né? Nesse contexto, porque a gente vê muito, como você mesmo falou, né? Quando a gente olha para o ecossistema de DeFi, né, de finanças descentralizadas, o que você tem ali é uma infinidade, né, de aplicações super interessantes, né? Desde empréstimos colateralizados e de forma Sim, automática, protocolos de yield, né? staking, Staking, Uhum. exatamente. E, cara, se a gente consegue trazer isso para o modo local, acho interessantíssimo, assim. E o que traz também um questionamento, assim, que não sei a sua opinião sobre isso, mas é a convivência entre essas stablecoins locais e CBDCs, né, em algumas localidades, assim. O Uhum. que você acha sobre isso, assim, por exemplo, sendo o Drex aqui no Brasil, fazendo um exercício de futuro, como é que você acha que essas coisas vão estar juntas aí? Assim, da maneira que a gente está discutindo o Drex hoje, é complementar. Não existe overlap na nossa visão. Então, especialmente considerando CBDC como uma moeda de atacado, a CBDC, no final das contas, é um e-money tokenizado, né? Então, é uma infraestrutura, é uma evolução do sistema financeiro brasileiro, mas não contempla todos os casos de uso, a própria difusão da stablecoin e a democratização, né, da stablecoin como a gente vê hoje. Então, não me parece, e aí em todas as interações que a gente tem com o regulador local, a ideia é sim regulamentar stablecoin, mas não proibir. Então vai continuar. Acho que é óbvio que a ideia é eliminar os cowboys, mas o que é até bom para gente, né? Então Com certeza. é, e aí, então, trazer um pouco, né, até de segurança jurídica. Eu acho que, assim, o que eu sempre comento também é que a torta é muito grande. A gente está agora, né, atingindo uma parcela muito pequena, apesar do Brasil ser o 10º maior país em adoção de cripto no mundo. A gente, menos de, né, 10% da população brasileira é, usa cripto regularmente. Então, é isso, assim, eu acho que a adoção pode ser muito maior e tem inúmeros outros casos de uso. Então, assim, do mesmo jeito que a gente usa o papel moeda para inúmeras finalidades, a gente também pode usar stablecoin para inúmeras finalidades, a gente pode usar cripto para inúmeras finalidades, então múltiplas vezes por dia para razões diferentes, seja na pessoa física ou na pessoa jurídica. Então, acho que se conversa e no final das contas, enfim, implementado da maneira correta, só tem a agregar. Eu sou super a favor. Boa. Não, concordo super. Eu Não sei o penso da que que você mesma forma. acha. Se eu Não, falei um monte de besteira ou você não, eu concorda penso da mesma comigo. forma que você. Penso da mesma forma que você. Eu acho que é isso, assim. Eu acho que no fim do dia são dois approaches diferentes, assim, para diferentes aplicações, né? Acho que é muito nessa lógica mesmo. A gente tem visto hoje já, mesmo antes da existência, né, das CBDCs, né, alguns movimentos de soluções baseadas em blockchain, né, para liquidação, né, de pagamentos cross-border interbancários. Então, acho que, cara, no fim do dia, eu acho que não tem one size fits all, né? Acho que a gente vai ter várias vertentes que vão estar, né, idealmente intercomunicadas É. ali e a gente vai ter uma infinidade, né, de aplicabilidades em cima disso. Eu acho que um ponto interessante que eu queria puxar aqui cara, a gente falou um pouco sobre a história da Bitso, né, de onde vocês vieram, o que vocês já fizeram, né, todo o movimento do Bitso Business, agora nessa nova fase, como também o stablecoin issuer, né, no mercado.
E recentemente, né, como a gente falou no início aqui do papo, vocês lançaram o The Push e a Stablecoin Conference, né? Que são duas iniciativas bem legais, né? O The Push, que é um programa de aceleração que vocês lançaram, e a Stablecoin Conference, sendo uma, talvez, primeira major, assim, né, conferência focada na temática de stablecoins aqui na Latam. A gente viu muita coisa nos Estados Unidos e fora, mas acho que vocês chegaram assim meio que com o pé na porta, tentando criar um movimento bem legal de trazer um evento de grande porte para cá também. Então, eu queria muito que você contasse um pouquinho, né, sobre cada uma dessas iniciativas, um pouco das motivações que os levaram a lançar ambas aí, um pouco também de expectativas, tanto para o The Push quanto para a Stablecoin Conference. Maravilha. Eu acho que uma das coisas que é muito difícil, que é o que a gente estava falando aqui, talvez antes de começar o nosso podcast, é muita coisa acontecendo, né? Muita coisa acontecendo o tempo inteiro e a gente não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, o programa de aceleração é muito importante, né? E isso é uma coisa que, né, quando eu trabalhava no PayPal tem também, assim, todas as grandes empresas, no Google tem, todas as grandes empresas, né? Óbvio, eu não estou nem querendo comparar a Bitso com essas grandes empresas públicas listadas, etc. Quem sabe o dia como diz minha mãe, tem que ter poder na palavra. E, mas é isso, eu acho que né, quanto maior a gente se torna, mais difícil é olhar para fora. Né? Então, né, o programa de aceleração é super importante para a gente é, ficar o mais atualizado possível e trocar muita ideia. Eu acho que é uma grande oportunidade, então a gente abriu para ser muito sincero, como foi, ninguém vem desse mundo de VC, eu fazia isso, enfim, eu trabalhei com VC, mas assim, ninguém vem do mundo de VC. Bom, o Imran veio do mundo de VC, tá bom, o Imran. Mas a gente criou o The Push muito com o objetivo de aprender e trocar ideia, especialmente considerando que tudo está sendo criado agora. Muita coisa está sendo discutida, tanto do ponto de vista regulatório, do ponto de vista de casos de uso, de negócio, e é super, para a gente é muito valioso ter essa troca. A gente não esperava receber tantos applications, a gente recebeu mais de 300, mais de 300 inscritos, então foi um mix de felicidade e desespero. É... para selecionar, né, tanto né, os candidatos, né, as empresas que estavam melhores organizadas e que também tinham sinergia com o que a gente estava querendo construir, né? Porque a ideia é justamente ir trabalhando a quatro mãos ao longo dos próximos meses. Então, enfim, eu fiquei muito feliz. Na verdade, fui uma das grandes sponsors aí da Lumix, que eu acho vocês muito Que feras. bom. Então, quero muito aprender com vocês, trocar muito. E aí, assim, nessa mesma vibe, o Stablecoin Conference, né? Acho que tem muito evento, é impressionante. Acho que se deixar, toda semana tem evento cripto, é, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo. Mas a gente sentia falta de algo focado em stablecoin. Eu acho que cripto já virou uma macroindústria massiva de diversos temas e aí uma das queixas, né, do nosso time, enfim, era um pouco falta de profundidade, tanto nos painéis, quanto nas conversas, quanto na sinergia, na interlocução entre setor público e privado. Então, assim, uma das coisas que a gente está trabalhando aqui é para trazer enfim, as estrelas do setor público para falar, para trocar com a audiência. E dar essa oportunidade também para né, o regulador, para a autoridade estar imerso nesse ambiente
com as cabeças brilhantes, pensantes aí do setor de stablecoin, né? Que eu acho que o que a gente não quer, né, que saiam regulações muito restritivas, a gente né, preza e, e espera que o regulador sempre pense de uma maneira mais principiológica, porque nem a gente que respira esse ar todo dia não sabe o que vai acontecer daqui 5 anos, imagina o regulador que tem outros 700 outros temas para cobrir, né? Então, é, eu acho que é um pouco disso. Então é isso, assim, estamos super animados, tem pipeline de sponsors, assim, incríveis, os buffs, toda a infra da conferência tá, assim, demais. Com certeza nos vemos lá, né? Com certeza, com certeza. Estaremos com surpresas lá, inclusive. Sem revelar Opa, spoilers aqui, mas em breve a gente solta aí bastante coisa legal. E Bárbara, sucesso! cara, eu acho que, o papo foi super legal, assim, eu acho que encaminhando para os finalmente aqui, você falou um pouquinho sobre regulação e tal, né? E falando de Brasil, a gente está, né, nesse meio aí desse processo, né? A gente teve a consulta pública ali em fevereiro, até fevereiro, na verdade, né? Uhum. Esperava-se que talvez saísse um pouquinho mais cedo ali a publicação, agora o pessoal já fala mais de fim do ano. Tem muita também influência, né, em relação ao que está acontecendo nos Estados Unidos, né, com o Genius Act, né, o Stable Act. Então acho que talvez para fechar aqui, né, o que você espera assim da regulação aqui no Brasil? Você está otimista, está pessimista, está indiferente? E um pouco do que você envisiona assim, como talvez, como você, como country manager de uma empresa como a Bitso, enxergaria que talvez seria ali uma boa guideline, né, para a gente ter aqui na indústria. Se encaminhando para o fim, não tem como responder todas essas perguntas com muita profundidade, mas Exato. vou dar, assim, cara, talvez takeaways, assim, do que eu acho. Eu acho que é super importante a indústria, acho que tem várias associações sérias que a gente trabalha e que a gente interage, se não é membro, que estão trabalhando intensamente para as redações saírem o mais justas e coerentes e possíveis junto com o regulador. Então, trazendo os argumentos, trazendo os casos de uso, trazendo exemplos internacionais. Eu acho que o regulador não está fechado numa sala hermeticamente fechada. Então, isso é um excelente sinal. Acho que né, a regulamentação de VASP e a operação aqui no Brasil já está, talvez, né, com uma redação muito mais final. Então, entendo que isso vai também beneficiar enfim, players de diversos setores, especialmente dando o conforto necessário para o regulador com relação a monitoramento e rastreabilidade das operações, né? Que eu acho que essa é uma das grandes preocupações, assim, do setor público e mesmo do setor privado, né? De adoção, assim, ai, olha, e se é, acontecer uma transação e né, for on-chain e desaparecer. O que acontece, entendeu? Como recuperar, como entender quem são, como interagir com autoridades internacionais. Então, acho que muito disso estava no limbo que trazia, eu acho que o que dificultava o nosso trabalho, né? Então, aqui como prestadores de serviço para clientes institucionais. Então, quanto mais segurança em como eu pago meu imposto, como eu declaro,
como eu respondo perguntas do Banco Central, da Receita Federal, ou como eu contabilizo isso, ou como eu presto contas para os meus investidores. Então, assim, tem diversas perguntas que, ainda que, né, empresas sérias tenham um bom guideline, tenham convicção e tenham uma tese, tem coisas que a gente não consegue escrever na pedra porque não existe, né? Então, assim, tudo que não existe, é, quem adota toma certos riscos, né? Então, eu acho que isso vai ser muito benéfico para a indústria. E a parte de câmbio com stablecoins, essa parte tá um pouco mais, talvez, incerta com relação a operadores, com relação a limites, com relação à própria infraestrutura, né? Então, assim, eu tô super animada para começar a fazer. Desde 2021 tenho tido essa conversa com o Banco Central, então tô super animada. O Daniel finalmente vai sair do meu pé, que ele desde, desde que a gente começa a falar sobre isso, ele fala, tá, como é que eu faço para fazer remessa com o stablecoin? Bom, complicado. Então eu acho que isso vai trazer um pouco mais de claridade, a gente vai começar a operar em outros fluxos de maneira mais transparente com o regulador e com os próprios clientes. Então, acho que vai ser bom. Mas seguimos em contato com todos os stakeholders. Eu acho que é isso. Trabalhar em conjunto. Eventualmente vão ter outras consultas públicas. Então, a gente não espera que isso tenha efetivamente né, essas consultas públicas se encerraram, né, no final de fevereiro, não encerraram o ciclo e outros projetos de lei tramitando. Então, enfim, tem bastante trabalho aí pela frente. Mas vamos em Com frente, certeza. né? E eu acho que vamos em frente, enquanto a gente não tem 100% de claridade regulatória, obviamente a gente opera em muitos aspectos no risk-based approach. Então, faz do jeito que a gente entende que é a melhor maneira de interagir com o regulador e de dar tranquilidade e segurança jurídica para os nossos clientes. E aí, a partir do momento da implementação, acho que vai ter, com certeza, um período de adaptação e um período de implementação de todos os aspectos, né? E, e aí vai ser interessante ver como o mercado vai reagir, né? Com certeza. Tô animado aqui também por isso. E acho que realmente o que você falou, acho que vai não só tranquilizar, né, grande parte da indústria, mas também abrir muitas portas aí que hoje em dia ainda estão fechadas aqui para a gente, né? Mas, Bárbara, cara, queria te agradecer pelo papo, adorei. Se deixasse aqui, eu Obrigada a ficaria você. falando horas aqui, com certeza. Sim, E eu acho que de principal ponto aqui, galera, acho que o primeiro ponto aqui, a gente na Lumix está super feliz aí de estar, né, agora mais próximo a Bits, né, sendo parte do The Push, né, tendo inclusive uma parceria mais estratégica com vocês. E, pô, com certeza indico todo mundo aí seguir a Bárbara no LinkedIn, seguir a Bits, seguir a Lumix também, obviamente, e ver o que a gente está claro. fazendo aí, porque em breve terão novidades aí, bastante coisa que a gente está fazendo junto. E aí, Bárbara, não sei se você quer deixar algumas últimas palavras aí. Não, é uma honra participar desse podcast só com pessoas ilustres. Então, fico muito feliz de poder ter trocado essa experiência, essas palavras aqui com você. Eu acho que eu quero que toda essa sinergia de infraestrutura de stablecoin e cripto no geral atinja cada vez mais pessoas e com certeza através, né, de bate-papos o mais simples possível, curto, acessíveis. Eu acho que é assim que a gente consegue atingir
pessoas de outras indústrias, demonstrar o potencial de cripto, demonstrar a capacidade e as eficiências, não só de tempo, mas de escalas de economia que a nossa infraestrutura pode trazer. Então, assim, talvez desmistificar um pouco da complexidade é algo que é essencial. Então, parabéns pela iniciativa, pelo podcast e obrigada de novo pelo convite. Boa, valeu. Valeu, pessoal. Esse aqui é o último episódio da primeira temporada dos Table Talks. Então, fechando aqui com chave de ouro, com certeza. E em breve a gente solta novidades sobre a Season 2, que vai vir com bastante novidade, tá? Valeu. Tchau, tchau. Valeu!